Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 20. Quem achou diz amém. Glórias a Deus. Texto fácil, texto rápido. Para nós é um grande privilégio estar pregando no domingo, da integração. O tema desse domingo, o tema de hoje específico, é a atuação para multiplicar. Eu prefiro separar, a tua ação para multiplicar. Qual seria a nossa ação para multiplicar? Vamos tentar entender nesse texto? Quero que os irmãos me perdoem se eu falar um pouco mais rápido, é porque eu sei que nós temos compromissos, temos horários, então, caso eu tenha que falar um pouquinho mais acelerado, os irmãos não reparem, mas mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, que eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 20. Ora, entre os que foram adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Verso 23. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado, Deus, porque o Senhor Jesus nos deixou, compartilhou conosco essa missão, Pai. Clamamos o Teu nome, Senhor. Pedimos que abra as nossas mentes, os nossos corações, para entendermos a Tua palavra. Pai, coloca dentro de nós, Pai, a verdadeira ação para multiplicarmos, para frutificarmos. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Esse texto é um texto bem emblemático, um texto peculiar, porque ele só é encontrado no Evangelho de João. Você vai procurar ele nos outros evangelhos, nos evangelhos sinóticos, você não vai encontrar. Você só vai encontrar esse episódio em que os gregos procuram ter com Jesus, uma reunião com Jesus, você só vai encontrar em João capítulo 12. Quem esteve aqui durante as férias, em janeiro, viu que nós pregamos sobre textos bem próximos a esse. Eu já expliquei como bom professor de EBD, vou repetir. João é dividido em duas grandes partes. Nós temos a primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 12, onde nós temos as obras, os sinais de Jesus. A partir do capítulo 13 em diante, nós temos o final, a crucificação, a parte final da vida do ministério de Jesus. E olha, se nós pegarmos os textos que aqui estão, nós vamos ver desde janeiro, quando eu falei sobre quem seria reconhecido como discípulo, a frutificação, a videira, a gente vai ver que Jesus está interessado em deixar para os seus discípulos a ideia de frutificação. Jesus, ele quer colocar na mente de cada discípulo a ideia de que ele verdadeiramente foi chamado para frutificar, para multiplicar. E quando eu falo de multiplicação, amados, por gentileza entenda, é frutificação mesmo. Não é multiplicação numérica, não é simplesmente um número pelo número, não é um crescimento numérico, não, nada disso. A multiplicação em si, ela fala só de números. Nós no reino, nós não temos isso, nós temos a frutificação. É uma multiplicação que se dá por frutos, é uma multiplicação que se dá naturalmente. Eu diria que é uma multiplicação orgânica, meu pastor. E aí, quando Jesus observa a chegada dos gregos, os gregos primeiro procuram Filipe. Filipe tem um nome grego. Talvez seja esse o ponto de contato. Os gregos chamam Filipe e falam: olha, a gente quer falar com Jesus. Filipe olha e fala: pô, vou levar esses caras para Jesus como? Não, vou perguntar a André.
Porque André tem mania de levar as pessoas até Jesus. Então eu vou perguntar para ele: André, o que você acha? Não, vamos lá falar com ele. E aí chegaram e falaram: Jesus, tem uns gregos querendo conversar contigo. Por que haviam gregos ali, pastor? Porque era a ocasião da festa da Páscoa. Se você voltar um pouquinho, você vai ver que Jesus entrou triunfante ali em Jerusalém. Eles fizeram uma festa, eles aguardavam o Messias, eles aguardavam o Rei dos Reis, eles aguardavam a promessa. E Jesus, ele chega, e quando eles comunicam que os gregos querem falar com ele, Jesus diz o seguinte: é chegada a hora de ser glorificado, Filho do Homem. Quando Jesus usa esse título, Filho do Homem, ele está ali se assemelhando como um homem, ele está dizendo, ele está falando da sua natureza terrena, ele está enfatizando isso. E ele diz que chegou o momento do Filho do Homem ser glorificado. Mas por que, pastor? O que está acontecendo de diferente? Ele está recebendo a visita de gentios. Aqui está escrito grego, mas você pode entender como gentios. Aqui há o cumprimento de uma promessa. Jesus recebe gentios no seu nascimento. Agora Jesus também vai receber gentios na hora da sua morte. Está se aproximando a morte dele. Jesus começa a falar da morte dele. Logo após esse texto, ele começa a explicar a parábola que ele falou aqui. Ele lança uma parábola. A parábola é um meio que Jesus utiliza para trazer assuntos complexos de forma mais didática para os seus discípulos. Então ele lança a seguinte parábola: em verdade, lhes digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus está querendo falar para eles de frutificação, porém, através da morte. E isso assusta um pouco. Pedro já estava assustado. Quem estava entendendo todo o assunto estava assustado. Se você continuar aqui o texto, você vai ver que ele vai lavar os pés dos discípulos e logo depois ele vai falar também de morte. E os discípulos começam a ficar assustados. Mas, espera aí, a gente está esperando o Messias. Ontem teve uma festa para ele, uns dias atrás teve a festa para ele, ele entrou triunfante. Chegou o Messias, vamos tomar o poder. Acabou, Jerusalém é nossa, tudão é nosso aqui. E ele vai falar de morte logo agora? Não é possível. Sim. O Filho do Homem seria glorificado, porque as promessas seriam cumpridas. As promessas feitas a Abraão, se você pegar Gênesis capítulo 12, verso 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como assim? Como todas as famílias vão ser benditas? Não é só as nossas famílias de Israel? São todas. Abacuque vai dizer que porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Mas como toda a terra se encherá? Como é que a terra vai se encher da glória? Quanta promessa é essa? O próprio Jesus, se você olhar direitinho, no verso 31 aí do livro que está aberto, ele vai dizer: chegou o momento desse mundo ser julgado, e agora o príncipe será expulso. A palavra que todo mundo queria ouvir. O príncipe vai ser expulso. Só que ele continua: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Que é isso? Levantado da terra? Como assim? Porque na verdade Jesus estava explicando que ele iria morrer, que ele teria que morrer. Se nós quiséssemos viver a multiplicação que aqui está descrita, se nós quisermos viver a frutificação como promessa, não tem jeito. Nós vamos ter que passar pela morte de Jesus. Nós vamos ter que passar pela morte. E aí ele abre a explicação com uma parábola, como sempre. Se o grão de trigo caindo na terra ficar só, acabou. Ele vai ficar só e vai ser só um grão. Mas se morrer, vai produzir muito fruto. Jesus escolhe um exemplo que ele tinha certeza que eles conheciam. Eram homens da terra, eram camponeses, pescadores. Falar do grão de trigo era falar de algo popular, era falar de algo que eles sabiam que era, do que se tratava. E o grão de trigo é uma coisa curiosa. O grão de trigo, ele é um grão pequeno, mas que tem uma capacidade de fertilização muito grande. O grão de trigo, quando você pega ele na mão, você não dá nada por ele. Mas ao lançá-lo numa cova, ao lançá-lo num buraquinho da terra, e enterrá-lo, aonde você pensa que ele morreu? Em 3 dias ele germina. Por que será que Jesus escolheu logo o grão de trigo, né, pastor? 3 dias. 3 dias é o prazo para o grão de trigo germinar.
3 dias é o prazo para aquela casca romper. 3 dias é o prazo para que a semente se rompa e comece a sair dali a frutificação. Jesus escolheu o grão de trigo porque ele sabia que esses 3 dias batia exatamente com os 3 dias que ele iria ficar dentro da terra, no ventre da terra, morto. Seria considerado morto, ele morreu. Mas ele fala o seguinte: se caindo o grão de trigo na terra, ele não for enterrado, ele não entrar numa cova, já era, ele fica só como grão de trigo e acabou. Mas se morrer, produz muito fruto. Talvez você esteja pensando, Jesus estava falando, pastor, da morte dele. Sim, Jesus estava falando da morte dele, sim. Mas ele estava dizendo que assim como ele, se nós também, não caindo em terra, não morrermos, vamos ficar só. Vamos ser apenas nós mesmos e não vamos experimentar a frutificação. Não existe discipulado sem um mestre. Não existe discipulado sem o discipulador, sem o discípulo. Nós somos discipulados por ele. Mateus capítulo 10, verso 24 e 25 diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Nós somos como ele. Nós não somos melhores que Jesus, não estamos acima dele. Nós estamos aqui para imitá-lo. Jesus diz o seguinte, Mateus capítulo 16, verso 24. Então disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Você já viu alguém te chamar para pegar uma cruz para ir para onde, meu Deus? Tu acha que tu vai ficar vivo depois disso? Você acha que tu é o grão de ouro, o grão dourado, o grão de alecrim dourado? Não é, mano. Ele manda você pegar a cruz porque ele está te convidando para morrer junto com ele. Que é isso, pastor? É. A questão ali é que ninguém queria entender por que ele estava pronunciando a morte dele. Não, ele tinha que estar vivo porque ele ia tomar o poder. Sim, ele iria tomar o poder, como fala no verso 31, mas não da forma que nós estamos pensando. Ia ser justo o contrário, não pela vida, mas pela morte. E esse modelo seria idêntico para cada um de nós. Caindo na terra, se nós ficarmos vivinhos da silva, não vamos produzir fruto nenhum. Mas se morrermos, produzimos muito frutos. Homens de Deus só produziram seus frutos quando perceberam que estavam próximos da morte. Jonas capítulo 2, verso 6, ele vai dizer o seguinte: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Ele só entendeu, pastor, qual era o propósito dele depois que ele percebeu que ele estava morto, acabado. Porque se ele não fizesse a vontade de Deus, lá no ventre do peixe, que ele nem sabia onde estava, ele ficaria. Ele tinha o ventre do peixe como uma sepultura, como uma cova. Ele estava enterrado. Amando o seu único salmo, Salmo 88, versos 3 e 4, ele diz o seguinte: pois a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado com os que descem ao abismo. Sou como um homem sem força. Da onde esse homem tirou essa inspiração? Da onde ele tirou? O próprio Jesus vai falar: quando eu for levantado da terra, atrairei muitos a mim. Ou seja, eu vou para a cova, eu vou morrer. Só que nós não fomos criados para morrer, temos essa resistência conosco, achamos que estamos vivos, queremos viver tudo que temos para viver, meu pastor. Queremos viver tudo. Se dependesse da nossa escolha, nós permaneceríamos vivinhos. E a angústia, não repare não, a angústia, ela é um fato. Se você olhar aqui no verso 27 aí do capítulo 12, você vai ver o próprio Jesus falando: agora minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Jesus estava angustiado. Qualquer um de nós ficaria angustiado, saber, vou ter que morrer, não tem outro jeito, não tem outra forma. Deus, não tem como dar um jeitinho nisso aí, fazer uma morte parcial. Se cairmos na terra,
e não morrermos, vamos ficar vivinhos da Silva. E vivinhos nós não podemos reproduzir nada, não podemos frutificar nada. Vivos, se frutificarmos, meu pastor, vamos frutificar a nossa vida decadente, pecaminosa, a nossa vida de pecado. Nós vamos, sim, frutificar os nossos vícios, frutificar aquilo que infelizmente Deus não quer que seja frutificado. Que é isso, pastor? Que é isso, pastor? Não, isso não existe. Gálatas capítulo 5, se você for lá, não precisa abrir, você conhece o texto, você sabe que tem os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, mas antes tem o fruto do quê? As obras da carne. Se continuarmos vivinhos, só a obra da carne é que vai frutificar. Mas se morrermos, se cairmos na terra e deixarmos que a terra nos encubra, que aquilo que parece morte traz vida. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pensa que você está vivo. A questão é que a gente pensa que a gente está vivo, pastor. Isso é que é o problema. Quando Jesus ele convida eles, olha, eu quero que vocês participem da minha morte. Imagina aquilo. Misericórdia, imagina. Porque a gente pensa que está vivo. Nós pensamos que estamos vivos, mas quando a gente se depara com Efésios capítulo 2, 1, diz assim, ó, Ele lhes deu vida quando vocês estavam, o quê? Ele lhes deu vida quando vocês ainda estavam? Você pensa que permanecer vivo é estar vivinho. Não é. Quando permanecemos vivos, estamos nas transgressões, vivos para as transgressões, mas morto perante o Senhor. O que Jesus está nos convidando, sim, é para compartilhar da morte dele, para que finalmente a gente comece a experimentar vida, e vida com abundância. Se você virar a página, olha o que ele fala no verso 25, capítulo 11, vira a página, volta a página da sua Bíblia. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele fala o seguinte, então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, o quê? Amado. Compartilhar da morte do Senhor Jesus, é ressuscitar com Ele. Romanos capítulo 6 e 5 diz, capítulo 6, versos 5 e 6 diz o seguinte, porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Morremos com Ele para sermos ressuscitados com Ele. Se como grãos de trigo permanecermos vivinhos da silva, nós não vamos experimentar a ressurreição. Se como grãos de trigo permanecermos vivinhos da silva, vamos reproduzir tudo, menos a vida de Cristo Jesus na vida das outras pessoas. Queremos multiplicar, queremos frutificar. Abrimos o mês da integração com o pastor Carlos pregando, falando sobre Mateus capítulo 28, texto bem conhecidíssimo dos PGMs. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos. Nosso pastor explicou aqui o que é fazer discípulo. Fazer discípulos. Queremos multiplicar discípulos, queremos fazer discípulos, mas que tipo de discípulo nós estamos fazendo? Pastor Diogo Carvalho, no seu livro Relacionamento Discipulador, diz que a responsabilidade de fazer discípulo é nossa, mas que cada discípulo deve ser a imagem de Cristo Jesus e não a nossa. Quando permanecemos vivos como grãos de trigo e queremos discipular, nós geramos pessoas parecidas conosco, mas essa não é o nosso papel. Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para multiplicar, para frutificar a imagem de Cristo Jesus. E eu só consigo ter a imagem de Cristo Jesus se caindo na terra eu me deixar enterrar para morrer com Ele, para ressuscitar com Ele, porque quando ressuscito com Ele, volto a ter a imagem e semelhança que Ele fez para mim, aquela imagem que é original, aquela que foi distorcida pelo pecado. Colossenses capítulo 3, verso 5 vai dizer, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer
a vossa natureza terrena. Se você quer atuar multiplicando, se você quer atuar frutificando, líderes de PGM, escreva isso com letras garrafais nos seus cadernos. Se você quer frutificar, se você quer multiplicar, como grão de trigo, quando você cair na terra, não fique vivo, porque ficando vivo você fica só. Ficando vivo você fica só. E aí, parafraseando algumas colocações que nossos pastores fizeram aqui, vou usar aqui 2 colocações, uma do pastor Carlos e uma do pastor Lucas. O pastor Carlos, no domingo passado, falou que nós perdemos o caminho quando começamos a colocar bustos nas praças. Estamos vivinhos da Silva. Quando coloca o nosso busto é porque está vivinho da Silva. Caiu na terra, mas ficou só. Está lá só o busto. E o pastor Lucas depois complementou que o busto, na verdade, é uma materialização do nosso ego. Talvez você esteja se perguntando, mas pastor, onde é que eu preciso morrer? Espera aí, pastor, eu sou participante dessa morte com Cristo. Eu estou unido com Cristo. O pastor pregou isso aí há algum tempo atrás, pastor. Pastor Carlos pregou isso. Eu fui unido com Ele, selado pelo Espírito Santo. Sim, fomos unidos e fomos selados. Somos aquele grão de trigo que foi cirandado. O agricultor, quando ele vai preparar o grão de trigo, ele ciranda, ele joga para o alto numa peneira, ele esfrega o grão de trigo na peneira. É assim, Angélica, quando ele vai escolher o grão de trigo. Porque a gente pensa que o problema é só a morte. Não, o problema está desde a escolha. Eu escolhi a vós, vós não me escolhestes, eu escolhi a vós. O agricultor, ele pega o grão de trigo, coloca ali, pastor, na peneira com toda a sujeira. Depois ele esfrega, para que saia palha, para que saia sujeira. Joga para o alto, é isso que é cirandar. Quando a Bíblia diz que Satanás pediu ao Senhor para cirandar os discípulos, era isso. Era colocar os discípulos numa peneira e cirandar eles. Ele coloca os grãos de trigo numa peneira, ele balança, ele sacoleja, ele esfrega, ele joga para o alto. O agricultor joga para o alto, o vento bate, leva palha, leva tudo que não tem conteúdo, leva o joio, leva tudo, leva graveto, leva tudo que for leve. O que tem conteúdo, o que tem peso, o que tem essência de frutificação, cai de novo na peneira. Talvez você esteja pensando, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Desde que eu comecei a firmar os meus passos, desde que eu coloquei minha vida diante de Ti, eu só... É luta, é dificuldade. Talvez você esteja sendo peneirado e não sabe. Leva para o alto, bate o vento, leva tudo que não tem conteúdo, tudo que é leve, tudo que é palha, tudo que é sujeira. Volta de novo quem tem essência de conteúdo. Porque se você tem essência de conteúdo, se você tem essência de frutificação, você vai ser lançado na terra e você não ficará só. E ficando só, você vai frutificar. Não ficando só, você vai frutificar para a honra e glória do Senhor. Toda frutificação, ela só é genuína se for para glorificar o nome do Senhor. Por isso que ele começa o texto falando, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Se o teu crescimento, se o teu número não glorifica o nome de Deus, isso não é multiplicação, isso não é frutificação. Talvez você esteja vivinho ainda. Mas nós não fomos chamados para ficarmos vivos. Nós fomos chamados para depositar nossas vidas aos pés do Senhor Jesus, lá na cruz. É lá onde a dívida foi cravada e rasgada, paga. É lá, se nós não morrermos, nós não vamos experimentar isso. Talvez você esteja pensando, o que falta ainda? O que falta ainda? O que falta para eu morrer? Talvez a gente só tenha que entregar esse nosso ego tão vivo ao Senhor. Talvez eu só tenha que entregar para o Senhor Jesus o meu ego e falar para Ele, Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui o meu ego. Eu quero frutificar, mas eu não quero frutificar o meu ego. Eu não quero frutificar as minhas manias. Eu não quero frutificar aquilo que eu sei que não dá fruto. Eu não quero frutificar obras da carne. Eu quero frutificar a tua imagem, a tua semelhança, a tua presença. Se você nessa manhã entende
que talvez, essa área da sua vida ainda esteja viva, vivinha. E você talvez sempre está lutando para que... Não, tem gente que brinca, o Pedro não pode ressuscitar, o Pedro não pode pular fora. Talvez a gente ainda não tenha tomado a decisão de matar essa natureza terrena de uma vez por todas. Fica de pé que eu quero orar por você. Fica de pé. Se você entende que você precisa, Deus, olha, ainda tem coisas em mim que eu quero, Deus, eu não quero frutificar isso não. Eu não quero frutificar isso.